por questões orgânicas, interrompe a gravidez com a morte do feto. Mas é orgânico, é a natureza, e nós respeitamos isso, pronto, não há nenhuma ilegalidade nisso. Há também o aborto que é necessário. Então, esse aborto é o aborto legal. O que é um aborto necessário? Existem momentos em que vai haver um conflito entre o direito à vida da mãe e o direito à vida do nascituro, ou seja, daquele que vai nascer, do feto que está lá no ventre da mãe. Então, nesse momento, há um conflito. E a lei, então, opta por salvar a vida da mãe. Então, se não tiver jeito, então, para salvar a vida da mãe, a lei permite que se faça o aborto. Tá? Então, aí não há nenhum desrespeito, é o ordenamento jurídico e, a meu ver, isso ninguém contesta. Claro, a mãe já tem outros filhos, tem o marido, tem toda a família, então vamos salvar a vida da mãe, que poderá futuramente engravidar novamente e ter outros filhos. Então, esse é um aborto necessário, aborto legal. A lei brasileira também tem no Código Penal uma outra hipótese em que é permitido o aborto, que é o aborto decorrente de estupro, é considerado aborto humanitário. Algumas religiões não aceitam essa possibilidade de aborto, mas a lei brasileira entende que esse é um caso também de aborto legal em respeito a direitos, né? Porque na Constituição não há apenas o direito à vida, existem uma série de outros direitos. Então, esses dois itens estão de acordo com todo o ordenamento jurídico. Não existe uma lei aqui e outra lá. É todo um sistema jurídico, né? que fala entre si e de modo que o ordenamento é que rege a nossa vida. Tá? E existe o aborto criminoso, que é aquele praticado pela mulher, com o consentimento dela, ou que ela permite que outrem pratique o aborto, mas aí é um aborto criminoso. É contra a lei e tem punição. Punição grave, séria. Então, a Constituição estabelece o direito à vida, mas todo o ordenamento jurídico, à luz da Constituição, estabelece duas hipóteses em que o aborto é legal, é permitido pela lei, e a população brasileira, a nação brasileira, já assimilou essas duas hipóteses legais. É por isso que eu disse no início do programa, a questão já está regrada por todo o ordenamento jurídico. E você mudar só um artigo, né, você tirar esse artigo do Código Penal, não resolve totalmente a questão, porque a Constituição brasileira assegura o direito à vida. Então, só mudar o Código Penal, não sei, acredito que não seja suficiente para solucionar. Para alguns seria a solução, para outros seria criar um problema maior. Haveria muita contestação. Acredito que ações diretas de inconstitucionalidade, isso é uma questão muito séria, que ainda vai haver muita polêmica jurídica, muito artigo, muito estudo, muita tese a ser defendida, e que, no final, o Supremo Tribunal Federal acabará resolvendo a questão. Tá certo. Vou pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Frente a Frente com a Justiça está debatendo um tema muito polêmico, o aborto. Por isso, nossa equipe de reportagem veio até a Praça da Sé, no ato público em defesa da vida, com a participação de 5.000 pessoas, para saber o que a população diz a respeito deste tema e também do polêmico projeto de lei 1135 de 91. Eu considero que matar um ser inocente no ventre materno é homicídio uterino, é assassinato. É muito errado esse projeto do governo. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum no nosso Brasil. Bom, que é importante porque nos damos conta que todas as religiões pensam do mesmo jeito em quanto à vida. A importância está nas pessoas que estão presentes aqui. Isso demonstra que a sociedade não quer o aborto, ela é contra o aborto, é a favor da vida. Muito bem, hoje nós estamos aqui representando a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, que participa da organização, participa deste ato, porque os juízes da Abrame também estão preocupados com um movimento que não é só brasileiro, mas um movimento que é mundial, que tenta implantar ou liberar o aborto em todos os países, em todos os povos.
E isso preocupa, porque o direito à vida nós também entendemos que é uma das coisas mais importantes para a humanidade. E nós preservamos esse direito, por isso nos unimos a uma manifestação desse porte, dessa grandeza hoje aqui na Praça da Sé, na defesa da vida. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade debatendo o tema aborto. Doutora Marília, doutor Durval, recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça assegurou ao nascituro o direito a exames pré-natais. Pois bem, à luz do que estamos debatendo aqui, como compatibilizar esse direito do nascituro até um pré-natal e a possibilidade de um aborto? Não traz um choque entre direitos muito severo, doutor? Olha, o nascituro, ou seja, o nenê que ainda está dentro da barriga da mãe, para falar bem claramente, ele tem direitos assegurados no próprio Código Civil. Tem até direito à herança. Né? A partir do momento que houve a concepção, né, eu entendo que já há vida. E a lei brasileira é nesse sentido também. Tanto que o Código Civil, que regra a nossa vida no dia a dia, já estabelece direitos para essa criança que vai nascer. Não é? Então, aí agora, essa decisão do tribunal, assegurando o pré-natal, que o senhor mencionou. Temos também algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio Superior Tribunal de Justiça em Brasília, negando permissão para aborto em casos, por exemplo, de anencefalia, né? Aquelas crianças em que, assim, de uma forma simples, que não tem o cérebro desenvolvido. Então, nesses casos, não há permissão legal. Então, há decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça proibindo, porque como a lei não autoriza, a interpretação das possibilidades de um aborto legal deve ser restrita, né? Aquelas hipóteses legais sem que se possa ampliar o entendimento disso. E o que a gente precisa entender é que a mãe e o nascituro são dois direitos, um contraposto ao outro. A partir do momento que a mulher engravidou, surgiu o direito do feto. E esse direito tem que ser respeitado e há sempre de ser considerado, né, pelo legislador e pelo intérprete do direito. Então, doutora Marília. É interessante, essa decisão do Tribunal de Justiça é muito interessante, porque coloca a possibilidade do feto pleitear em juízo. Não é isso? Ele tem o direito de exigir os seus direitos. Então, veja, o bebê já tem o direito de exigir o direito que a mãe faça o pré-natal, que a mãe preserve a sua saúde. Isso é um direito muito bom, porque a mãe vai ser tratada, a justiça respeitará o direito à maternidade. Então, veja que nesse momento, como muito bem disse o doutor Durval, são dois direitos, mas veja, quando é direito vida e vida, prevalece a vida da mãe. Quando é um direito menor da mãe ou do pai, porque quando a gente fala de aborto, muitas vezes a gente só fala a mãe. Na realidade, a questão do aborto está vinculada a pai e mãe, porque muitas mulheres abortam porque são obrigadas a abortar, porque o pai não quer assumir. Então, a gente tem que dar uma virada nessa questão, mostrando o seguinte. Também a gente tem que, na sociedade, prestigiar, por exemplo, o homem. Nessa questão, prestigiar no sentido maior. A gente fala, é sublime ser mãe, e é sublime, mas é